Sim, verdade. começando, Então vamos lá. entendeu? Nem que depois a gente precisa pegar Só ver se aqui o foco tá suficiente. colocar você entendeu? Ou trocar de câmera e continuar com uma outra câmera, né? Vai, Fê, vem. Peraí, eu só tô ajeitando aqui. Tá daqui pra cima, mentira. Tudo bem. O áudio tá ligado já? Já. Tá ligado faz tempo. Então vai. Olá, meu nome é Sabrina. Nós somos alunos da Pedagogia na Univesp, do ano de 2017, Polo de Jaú. Aqui tem a Fernanda, Ana Keila, Jean. Então nós vamos apresentar em forma de entrevista o projeto desenvolvido, a atividade desenvolvida nesse semestre, no primeiro semestre de 2019. Como que surgiu essa ideia desse projeto, desse trabalho? Certo. Esse projeto surgiu dentro da disciplina do projeto integrador e esse projeto, nesse projeto integrador, nós estamos propondo o jogo, né? Atividade lúdica do jogo, embasado na disciplina, né? No contexto de alfabetização e letramento, então criando um contexto para utilizando o jogo dentro desse contexto que foi criado para que as crianças possam assimilar conteúdo, né, através da ludicidade, através desse processo de dando assim contexto para como acontece quando é feito o letramento, né? Porque ele tem um contexto social, né? A gente vai criar esse contexto com esse jogo. A ideia desse é criar esse contexto, porque lá fora a criança ela tem o contexto social dela, né? Então a ideia foi criar uma brincadeira, um jogo dentro para facilitar então a aprendizagem Da alfabetização e letramento, né? Uhum. Esse contexto que eu digo porque assim, cada criança tem um contexto único na sua vida, mas a gente criou um contexto único para dar esse background, né? Esse fundo né? Utilizando essa atividade para desenvolver a alfabetização e letramento. Entendi. Então qual que é a justificativa, então, na verdade, desse trabalho? A relevância dele dentro da brincadeira, de uma forma que as crianças aparentemente entendam que no todo o momento estão apenas ali brincando, consiga se inserir o ensino e o incentivo a práticas de aprendizagem, né? Não somente a alfabetização, o letramento, mas o envolvimento social, cooperatividade, para que eles aprendam brincando juntos e desenvolvam não só a parte da aprendizagem, da alfabetização, do letramento, mas também a parte de desenvolvimento cognitivo, expressão corporal, toda essa parte também englobando não só a matéria de alfabetização e letramento, mas também de artes disciplinas anteriores que a gente já trabalhou. Porque hoje a gente vê, né, que está muito enrijecido, né? As crianças estão com pouca motivação, sim, na verdade, sim, né? Sim. E então os objetivos, quais são os objetivos do trabalho, então, desse projeto? Pega a folha. Objetivo geral. Uma situação, isso aqui ele já meio que respondeu, né? Agora, existe a leitura, escrita, interação social. Eu acho que meio que já respondi isso sem querer. Não, então vamos fazer o seguinte, assim. Bom, então... Continuando. Não precisa... que só tá no Jean. Agora eu vou colocar um pouco em outras pessoas. Isso. Fala um pouco, Ana. Você vai falar, Ana? Minha vez, né? Tá. Não, mas desses dos objetivos? Só pra gente concluir isso aí. Peraí. Tem alguma coisa dos objetivos que você consegue falar? Bom, então, na verdade, o objetivo então do trabalho, né, foi então trabalhar todo esse desenvolvimento na criança e também estimular a questão da alfabetização e do letramento. Digamos assim, a gente está trabalhando com crianças que estão ali nas primeiras séries do ensino fundamental, algumas que acabaram de vir da educação infantil sem ter muita noção da responsabilidade que elas passam a ter agora, de precisar mesmo aprender e desenvolver algum conhecimento
que antes era trabalhado apenas da forma brincando. Então, inserimos a brincadeira, mas também essa aprendizagem por trás da brincadeira para trabalhar as questões de leitura, desenvolvimento social, trabalhar a escrita, a expressão corporal, toda a parte, tentar numa brincadeira só, num momento só com a criança ali, às vezes uma brincadeira que não dure um longo período de tempo, mas trabalhar todos esses pontos importantes na criança. Certo. Agora não. Mas aí, como é que é então, enfim, como é que é essa brincadeira? Como é que funciona essa brincadeira que vocês montaram? Não, a brincadeira era a seguinte, era uma brincadeira de mímica, né? E através da mímica, a criança aprender, né, palavras diferentes, dentro de um contexto, dentro de um texto que a gente leu para essa criança, entendeu? E através desse texto ela tentar... Fala conto, porque o conto, conto, contexto sabe? parece ser muito chato. Contexto, Então, assim, exato. Dentro desse conto, a criança pegar uma palavra, né? E através dessa palavra ela escrever essa palavra e todos verem se está certo, se está errado, né? O que está faltando. Peraí, volta. Não tem problema. Não pode- tem problema. Ela não ia falar da Pode parte respirar. É verdade, a parte teórica. Então, ó, Gil, quem que vai falar da brincadeira? A brincadeira vai falar depois que fala da fundamentação teórica. Ah, é verdade, é verdade. Que aí eu... Desculpa, tá bom. Enfim, Então, vai. vocês estão falando bastante a respeito de letramento e alfabetização. Eu queria que você me esclarecesse um pouco o que é esse letramento, o que é alfabetização. Então, isso é a parte que a gente ensina a decodificar palavras e letras, né? Através de brincadeiras mesmo, né? E mostrar também Letramento é além de decodificar né? letras e palavras, né? Inclui também um momento de experiências e vivências práticas na sala de aula, né? E também o significado e a importância disso para a criança, né? Mais alguma coisa sobre letramento? Já. No caso do letramento, Tem a função social também, né? Do letramento. exatamente, né? A criança conseguir associar isso ao contexto social dela, né? O que ela está aprendendo, as palavras, né? O significado delas dentro do contexto social e as palavras que existem dentro do contexto social dela, né? Então seria esse objetivo desse jogo tá auxiliando ela a interpretar, a conhecer, né? E interpretar o mundo dela, né? Exercitar também. Exatamente. Quer dizer, não é só aquela decodificação, mas aquilo tem um sentido, né? Isso. Trazer para a questão geral, né? Sair só daquele P com A, pá, B com A, bá. Que são palavras P, desconectadas. Isso. O objetivo, acho que principal do trabalho e da ideia que a gente teve para associar ele à matéria da alfabetização e letramento foi exatamente inserir um contexto, um porquê estamos trabalhando isso dessa forma. O porquê, de onde que você tirou essa palavra que você vai dar para o seu amiguinho ler. A hora que a gente explicar o que é a brincadeira vai ficar mais fácil de compreender, mas tipo assim, é uma palavra que eu peguei do conto que a tia leu lá na sala, e aí eu escolhi essa palavra e dá uma razão para a palavra. Então, como é que é essa brincadeira? Então, acho que já chegou na hora da gente saber. Bom, então, finalmente, como é que é então a brincadeira? Como é que ela se desenvolve? A brincadeira a princípio, você vai pegar o grupo de crianças e contar uma história. No nosso caso, a gente escolheu um conto dos irmãos Grimm, que são histórias muito conhecidas e muito trabalhadas com crianças da faixa etária. A partir do momento que a professora contou essa história para as crianças,
é escolhida a gente vai trabalhar sempre a questão de, olha, presta bastante atenção na história, porque vai ser importante você lembrar da história pra gente poder brincar depois. Então aí você já consegue trazer a atenção da criança dizendo assim, olha, vocês vão ouvir a história, pode ser uma parte um pouco mais chata da aula, mas vai ser importante depois pra brincadeira que a gente vai trabalhar com vocês e tudo mais. E aí você vai conseguir... Não é muito chata, é muito legal a história. Mas pra criança às vezes porque pra você... Enfim, vou mudar, vou falar de novo então. Porque conto não é chato. O conto, ele é a parte... Como chama o raio do conto? É a parte, bola de cristal. Bola de cristal. Mas é a parte lúdica, contar um conto. Vamos lá. Faz a pergunta de novo. Mas enfim, então, como é que é essa brincadeira? A brincadeira, a princípio, é a gente chamar a atenção das crianças para contar um conto lúdico para elas. Uma história que desperte o interesse, que faça com que eles trabalhem a imaginação, imaginando cada etapa desse conto. E também insistir que eles prestem bastante atenção durante o período da história, porque depois a gente vai fazer uma brincadeira com eles em cima daquela história. Qual foi o conto? O conto que nós trabalhamos foi o conto Bola de Cristal dos Irmãos Grimm, que são histórias que são sempre bem inseridas, que a grande maioria das crianças até mesmo já vem às vezes para a escola conhecendo. A partir do momento que apresentou o conto, foi contada a história e as crianças conhecem o conto, é escolhida uma criança. A princípio as crianças ficam um pouco inibidas, não querem tanto participar, então a gente sempre procura, às vezes acaba escolhendo aquela pessoa a criança que quer brincar primeiro, que quer participar, para fazer a primeira parte. Então essa criança, separada das outras, aí vai ser proposto para ela escolher uma palavra da história toda. E essa palavra que ela escolher, ela vai escrever num papel. E aí vai dobrar o papelzinho e outra criança ela vai escolher para entregar esse papel, para ler a palavra. Aí a gente já entra na questão de ensinar ou trabalhar o código, né? A criança vai escrever da forma que ela sabe escrever a palavra, para que o outro coleguinha possa ler, interpretar, entender aquela palavra, e a partir desse momento, a criança interpretando a palavra, ela vai fazer uma mímica para que as outras crianças descubram qual foi a palavra escolhida pelo primeiro colega. Então, nesse simples gesto, assim, a gente está trabalhando a questão do código, né, da alfabetização, do letramento, do se fazer entender. A criança vai se esforçar para dar o melhor dela, para escrever a palavra ali, para o coleguinha conseguir ler. Aí entra a questão do exercício da escrita, o exercício da leitura, e depois a interpretação corporal, o gestual, o fazer se entender com o gesto sem precisar falar. Ou seja, tem outras formas, né, de expressão e de linguagem que são trabalhadas, né? Trabalhar não as só outras formas de como... linguagem. Isso, a linguagem corporal, a questão gestual, e aí você vai trabalhando o desenvolvimento cognitivo da criança, a expressão corporal, a questão de interação. Muitas crianças que são um pouco mais inibidas, têm um pouco mais de vergonha, se você consegue fazer ela gostar da brincadeira e querer ser a próxima criança a fazer a mímica, você vai trabalhar uma parte que é um pouco mais, digamos assim, entre aspas, encoberta naquela criança. Então você vai trabalhar outros tipos de desenvolvimento e você sai um pouco daquela coisa do P com a pá, papé pipopu, aquela coisa robótica. O principal desejo que a gente tem com essa brincadeira colocando na sala de aula é sair da questão muito metodológica, né? Que às vezes para criança às vezes fica um pouco cansativo. Quando você brinca, ela acha que tá brincando, mas ela tá aprendendo nesse momento da brincadeira. Inclusive o brincar, né, ele tem uma função, né? Sim. Agora a Ana fala sobre o brincar. O brincar, né, ele tem uma Sim, uma fundamentação, sim, né? Vai ter que trazer para dentro, trazer junto, né? Mostrar para a criança que ela pode aprender brincando, que ela pode, né, errar, que ela pode acertar, que não é, né? Pode ser feito tudo isso, que não é errado errar. Que ela pode, dentro do erro, ela pode acertar, né? Ela vai aprender, né, que não é daquela forma que se escreve, tem uma outra forma de se escrever, e assim não fica imposto uma coisa muito assim, né? Tem que ser assim, né? Desse jeito, tem que ser dessa maneira, né?
É até mais motivador. Mais motivador pra sim, criança. né? E como é que foi a experiência na prática dessa brincadeira? Como é que foi quando vocês aplicaram? Quem quer responder? Posso começar respondendo e vocês complementam. Tá bom. Peraí. Então, esse trabalho ele foi aplicado em pequenos grupos, né, de crianças, e algumas crianças tiveram um pouquinho de vergonha, a princípio se recusaram a participar, e com o desenrolar da atividade eles já se motivaram, ficaram entusiasmados, começaram a participar, assim como a Ana estava falando, né, que a princípio eles perceberam que não ia ter problema, né, errar, e que estão brincando, né, e na brincadeira aprendendo. E a coisa das regras também, né? Sim, o respeito às regras, que é a questão de limites, né? Aprendendo limites, o respeito com o coleguinha, né? Na interação, né? Que o coleguinha que aprende, né? A questão, inclusive, trabalha-se também para que não haja para não tenha a questão, o mediador trabalhar junto com as crianças para que não haja bullying de uma criança zombando da outra, e aqueles que são mais ativos também para que eles respeitem as regras, tem um limite, que uma parte é a parte deles, uma parte é a parte do coleguinha, né? O aprender a ouvir, observar também, que é bem importante, né? Isso tudo vocês observaram no desenvolver, né? Na aplicação da atividade. Muito bem. E tem alguma consideração sobre o trabalho, alguma coisa que poderia ser melhorada? Quais são as considerações, então, finais? Quem vai falar? Sou eu, mas deixa eu pensar. Qual foi a pergunta que você fez? Acho que isso, e aí... Deixa eu pegar, olhar a folha que deu um brancão agora. Aí, nesses brancos, você pode filmar aqui, e quando não tiver coisa, coloca, né? Falando só a voz, né? E aí aparecem essas imagens, porque, né? Sim. Trabalho em tecido de aplicação, letramento, princípio das crianças adultas, nos casos de crianças, alimento lúdico, nananã. E aí fala que pode ser aplicado em uma classe maior, que a gente tem a sugestão dos pequenos grupos, algumas modificações foram feitas nesse porque como foi feito em pequenos grupos, aí numa classe grande, mas vai cuidar do celular. Quantos minutos está dando? Eu não sei, mas vamos terminar. Não, pra gente ver se vai dar tempo, se não ficou menos que 10 minutos, porque foi rápido, não foi? A gente já tá gravando uns 10 minutos. Só? Mas ele vai gritar, vai pôr palavras? Mas a gente precisa pelo menos a uns minha 15 gravação tá gravados. com 36 minutos Então já. tá bom, então vamos terminar esse final. Não é a gravação, a Vê gente na tem que ver câmera. pela câmera. Porque a gravação já tá gravando um pouquinho antes da gente... Tá. Mas a gente pode... Tá 18 minutos de então gravação. Ótimo, vai ter conteúdo. Porque a preocupação parece que a gente falou pouco, será que deu menos que 10? A gente pode repetir por último, a gente pode tentar dar uma repetida. Tá bom. Então agora nas considerações eu vou tentar puxar um pouco mais. Vai, faz a pergunta novamente, por gentileza. Bom, e aí então dessa experiência, né, quais são as considerações que vocês fazem no trabalho, o que vocês acham que deu certo, o que poderia ser melhorado, onde poderia ser aplicado? A princípio, assim, eu acho que o aprimoramento sempre vai acontecer, sempre vai ter alguma observação que você vai fazer no decorrer da atividade, que na próxima atividade você vai tentar trabalhar de outro jeito. Mas algumas considerações que a gente fez é que se você quiser trabalhar isso numa sala muito grande, você dividir as crianças em pequenos grupos, ao invés de, por exemplo, fazer como a gente fez com o nosso, que era um grupo pequeno, de usar uma criança para escolher a palavra sozinha, mas aí também dá para trabalhar a questão mais ainda da interação social, dividindo, por exemplo, um grupo, pequenos grupos de 4 crianças que juntos vão decidir qual é a palavra mais interessante do conto, como se escreve, eles pensarem juntos como se escreve, o outro grupo pensa junto a forma de ler, a forma de apresentar a palavra para o restante da classe. E assim, trabalhar mais ainda essa questão de conjunto, de cooperação, exatamente. E a gente gostou muito de trabalhar em cima disso, porque a gente que está começando agora, assim,
eu acho que a maioria do nosso grupo não tinha tanto contato com as crianças diretamente no dia a dia. E quando você entra nessa realidade, você percebe que o ensinar, o educar, ele vai muito além de você ir lá na sala, na lousa e ficar incansavelmente fazendo a criança repetir aquela atividade. Que você consegue trabalhar com a criança de uma forma que você vai conseguir trazer ela para a realidade do conhecimento e fazer ela querer aprender. Porque é uma brincadeira que se você tem uma sala participativa que começa a se desenvolver e as crianças se interessam, eles vão começar a pedir para você brincar daquele jeito. Então você vai conseguir colocar mais contos dentro da sala de aula, fazer eles ter mais interesse por exercitar a escrita para na próxima vez que forem brincar, conseguir escrever o mais certo possível para o outro coleguinha entender melhor, sabe? Entra aquela questão um pouquinho da competitividade, olha, será que vocês vão conseguir descobrir mais rápido que o meu grupo conseguiu descobrir? Então você consegue trabalhar tudo isso de forma... E ainda assim despertar o interesse da criança por absorver o conhecimento, por mais que às vezes seja de uma forma meio camuflada, mas fazer com que eles se interessem por essa forma de conhecimento também, e aí inserindo as outras matérias, brincando com outros contos, usando outras histórias, não só usando contos lúdicos, mas dependendo da faixa etária você já pode começar a trabalhar história, geografia, até mesmo ciências, usando outros conhecimentos. E eu acho que a parte mais legal de todo esse trabalho foi ver exatamente isso. Tem como ensinar assim a criança sem ser daquela forma 100% convencional com a qual nós fomos educados. Tentar trabalhar com uma forma um pouquinho mais, digamos assim, mais moderna, né? Trabalhar e exercitar as crianças sem ser sempre aquela coisa cansativa na sala de aula. Falei que eu ia falar para Acho que a gente podia no final pegar alguma coisa, algum pensamento, que eu não trouxe nenhum, mas sabe, alguma coisa assim. Fala daquela, como chama aquela mulher lá? Sabe alguma Emília citação. Alguma citação. Eu tenho né? uma citação dela, mas Citação tá no meu sobre celular. brincar e educação? Brincar e Ou alguma coisa Nossa, sobre... tem uma citação muito boa no meu celular dela. Tem tantos do Paulo Freire, né? Gente, seu celular não tá Zoom, perto, que pega abre. aí e procura ele. Mas trazer uma reflexão, nós falando, alguém podia falar essa reflexão? Nossa, a citação que eu tenho da Emília Franco que eu coloquei no meu celular, eu postei no status do WhatsApp, então, top. Como é que era? Eu não vou lembrar. Mas tem a ver com absorver conhecimento, alguma coisa assim. Ai, meu Deus. Bom, se a gente não pegar agora Mas se a gente nenhuma, a for gente colocar coloca escrita, no escrita, ai, né? qualquer No coisa dá pra eu finalzinho, e achar. aí termina, né? Termina com a citação. Com a citação. Acho Então que- quem que vai encerrar o trabalho aqui, essa parte? Bom, esse é o nosso trabalho. Então agora eu Então, coloco e como virado é que vai ser esse virado pra quem? pra mim, porque aí eu finalizo, né? O Perfeito. que eu tenho que falar agora no final? Você pode finalizar pra gente. Você pode falar, olha, esse pessoal, então Você quer fazer Bom, mais esse- então, esse- este é o... esse é o. Tá. Peraí. Peraí que a minha gargalhada fatal vai sair no fundo. Pelo amor de Deus. Bom, então este foi esta foi a nossa apresentação, nosso trabalho. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Palmas. Isso aí tá na make off, né? Fiquei travadão no começo. Nossa. Não, Aí já vai falando, já. Eu não sei, quando eu fico você nervosa, começa a você vai falar, falar, aí começa a dar branco. Agora pede pra mim E aí você vai repetir alguma enchendo coisa que eu linguiça, falei, vai se eu vou começando- lembrar. Não, super. Não, aí você vai usando tudo isso no make. Aí dá só uma coisa assim, porque enquanto. Sabe, às vezes dá umas falhas de imagem, que às vezes tá aqui tremido e ali tá sem eu. Por exemplo, que eu vim aqui. E aí então você enche com essas Vou imagens. tirar isso aí. aqui, né? Gravou, Da Ana? sala. Eu acho que não gravou. Você tá brincando? Não tô brincando. Não sei. Não, não acredito. Você não fez pra gravar? Sim. Ah não, Ana. Calma. Com foto. Reproduziu aqui o vídeo. Mas só tem nós aí. Cadê o resto? Ai, não gravou mesmo, sabe? Ah não, gente. Não gravou. Puta, Vera. Vamos fazer de novo, tem tempo. Ou não? Não tem nada lá. A galera chegou. Que horas são? Que horas são? Falta 10 pra 5.
Então, acredito, vamos gente, arrumar não a sala. acredito. Calma, tem a gravação, Vai gravar tem aqui, as né? pessoas. Gravou nesse aqui, não gravou? Calma que a gente vai fazer. Vamos ver esse vídeo que gravou no meu Vamos, ó. celular. Não ficou. É 5, é 10 para 5? É. Começa 5? Vamos arrumar a mesa? Porque o que a gente faz? Mas pegou alguma tomada, pelo menos nossa, aqui? Não, Alguma pegou porque coisa? aqui gravou. Essa Não, câmera não. gravou. Essa aqui geral. Dessa. Não pegou nada? Nada? Tem mais 4 ali não. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar a mesa que tem que entregar a sala e a Nossa, gente. mas as melhores coisas e a falaram que gente. Então, mas aí a gente precisa entregar essa sala e a gente continua resolvendo essas coisas agora. Porque isso aí mesmo que a gente precise fazer a entrevista ali fora, com a câmera, Vai assim, lá ó, fora. fala de novo. Você entendeu? E ó, fala de novo. Tá fala bom, de novo, vamos lá, fala de vamos novo. arrumar porque a gente precisa entregar aqui. Então vai. Não acredito. Nossa, você não acredita? Nem eu. Eu, então. A gente não olhou nesse, né? Hã? A gente não olhou nesse celular, né? Ô, Ana, tem aqui ó, a ordem das cadeiras Pode aqui. qualquer ordem. Qualquer ordem agora? E as mesas? As mesas são aqui, né? Olha, você precisa ver com onde que começa, com quantas fileiras são. São 5, né? 5. 2, 3, 4, 5. Tá. Não, 5 de assim, ó. E de assim. Tem problema. Deve ser 5 também, são 25 cadeiras. Já. Oi. As duas aqui? É. Vai empurrar mais pra lá? Peraí. Aí, tá bom, tá bom. Vamos. É só acompanhar a fileira daqui. E essas cadeiras aqui? Onde que vai essas cadeiras? Pode pra cá atrás mesmo. Que reunião que vai haver aqui agora? Condema. Oi? Condema. Ah, tá. Coisa do meio ambiente, né? Essas cadeiras aqui. Pode deixar aí. Ele sentou aqui, ó. Tá mais ou menos, ué? Tá, ó. Amanhã eu termino de arrumar. Essas cadeiras são aqui mesmo, Ana? Pode achar Sim. essas aqui? Sim, a gente colocou aí. Porque tá faltando aí. Onde? Essa mesinha onde que tava? Pode deixar aí. Hã? Pode deixar aí. Então, vamos lá.